Capítulo 101 O rugido do dragão no fundo do mar. Após contar a história, Yuvenxing não pôde deixar de suspirar. Essa pessoa não só possui um talento natural extraordinário para o cultivo, algo raro no mundo, como também tem uma força de vontade e coragem notáveis, igualmente escassas. Esses 17 poderosos fantoches são formidáveis, e a maioria dos cultivadores os evitaria a todo custo. No entanto, Zhao adota uma abordagem diferente e os usa como parceiros de treino. TSK, TSK, TSK. Se essa pessoa não tiver um fim infeliz, está destinada à grandeza. Li Fan concordou. O que você diz, meu companheiro taoísta Yuven, é absolutamente verdade. Após uma longa pausa, não houve mais nenhuma mensagem do outro lado. Parecia que Yuvenxing havia ido informar os outros sobre o assunto. Um cultivador normalmente só consegue formar as 24 espadas de fixação do mar depois de entrar no estágio de estabelecimento da fundação, mas Zhao, que recentemente entrou no estágio de condensação de Qi, já conseguiu formá-las. Será que ele é particularmente adequado para essa técnica? Ou existe algum outro motivo? Interessante. Movido pela curiosidade, Li Fan partiu imediatamente para investigar a situação na caverna de Tianyang. A caverna Tianyang estava localizada sob o mar, em um vulcão submarino adormecido na parte oeste do mar de Kongyun. Desde que emergiu devido a uma erupção vulcânica, a atividade vulcânica subaquática ao redor aumentou. Em seu caminho, Li Fan ocasionalmente avistava grupos de cultivadores do estágio de condensação de Qi que estavam animados e não paravam de falar sobre Zhao, que estava participando de uma prova de espada. Eles mencionavam que Zhao agora era capaz de suportar o ataque dos 17 mecanismos de marionetes por quase o tempo de uma vela de incenso queimando. Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade em que Zhao atraiu a atenção dos bonecos para se infiltrarem na mansão e explorarem a situação. No entanto, o tempo de duração de um incenso era muito curto para que descobrissem algo, e seriam mortos pelos bonecos enfurecidos antes que pudessem reagir. Mas havia relatos de que Zhao havia feito progressos significativos através dessas repetidas tentativas. Talvez ele logo avançasse para o estágio intermediário de condensação de Qi, e nesse ponto, sua força lhe permitiria conter os bonecos por um período mais longo. Isso possibilitaria que outros explorassem a mansão enquanto ele mantivesse os bonecos sob controle. Zhao não pareceu se importar com esse comportamento e não expressou nenhuma insatisfação. Ele continuou seu ciclo repetitivo de descanso, treino de espada e descanso. Portanto, cada vez mais cultivadores começaram a arquitetar diversos esquemas. Anúncios do Pub Future. É claro que alguns vieram exclusivamente para testemunhar o feito notável de Zhao lutando sozinho contra 17 marionetes. Em pouco tempo, Li Fan chegou à área onde se localizava a caverna Tianyang. Devido aos incêndios subterrâneos ativos, a temperatura da água ali era visivelmente mais alta do que em outras áreas. A superfície do mar estava repleta de peixes mortos, mesmo após ter sido limpa anteriormente. Felizmente, Li Fan havia se preparado antes de chegar. Ele ativou os talismãs de ocultação e proteção contra fogo e então mergulhou no mar. À medida que descia, a temperatura da água continuava a subir. Perto do fundo do mar, a água estava quase a ferver. Dentro da cratera de um vulcão subaquático, magma incandescente entrava em erupção continuamente, acompanhado de densas nuvens de fumo branco. Assim que o magma entrava em contato com a água do mar, arrefecia rapidamente, formando rocha negra que se acumulava e se espalhava. Muitos cultivadores se reuniram ao redor do vulcão. Eles não se importavam com a água do mar fervente nem com as erupções espetaculares do vulcão subaquático. Toda a sua atenção estava voltada para Zhao, que meditava não muito longe dali. Ao se aproximar, Li Fan ouviu pessoas sussurrando. Agora mesmo, em sua primeira batalha no estágio intermediário de condensação de Qi, parece que ele não durou muito mais do que antes. O que está acontecendo? Você não entende. Não percebeu que o poder das técnicas dele é semelhante ao de quando ele estava no início do estágio de condensação de Qi? Ele claramente ainda está se adaptando à sua evolução. Isso mesmo, tenho certeza de que ele aguentará o tempo suficiente para queimar 2 incensos desta vez. Em meio à discussão, Zhao abriu os olhos repentinamente e se levantou. Com uma expressão calma, ele correu para dentro da cratera. Os espectadores não o seguiram. Em vez disso, uma tela aquosa iluminou-se no centro, exibindo a cena dentro da mansão. Parecia que os 17 bonecos não eram apenas objetos inanimados. Antecipando o retorno de Zhao, eles já haviam preparado uma emboscada na entrada da mansão. Assim que entrou, os bonecos imediatamente lançaram um ataque. Zhao manteve a calma e imediatamente se cercou com 24 espadas de água azul escuras, bloqueando os ataques dos bonecos um a um. Ele se moveu rapidamente pelas brechas entre os bonecos, e num piscar de olhos, rompeu o bloqueio e emergiu do cerco. Então, voou para o céu. O que ele está tentando fazer? Anúncios do Pub Future.
Ele não está mais apenas defendendo? Será que ele pretende adotar uma abordagem ofensiva? Em meio às exclamações dos espectadores, Zhao Bubo fitou os bonecos abaixo com olhar concentrado e fez um selo de mão. Num instante, as 24 espadas de água aumentaram drasticamente de velocidade, atingindo os bonecos mecânicos como uma tempestade furiosa. As espadas de água moviam-se como espíritos graciosos, criando inúmeras ilusões. À primeira vista, parecia que centenas ou até milhares de espadas de água atacavam simultaneamente. Os bonecos mecânicos eram incrivelmente resistentes, e as espadas de água deixavam apenas marcas superficiais ao atingi-los. Mas os ataques faziam os bonecos hesitar momentaneamente. No entanto, assim que se recuperavam dessa breve pausa, os ataques das espadas de água continuavam, prendendo-os em um ciclo de movimentos rígidos. O ataque implacável da espada d'água assemelhava-se a uma cachoeira caudalosa, incessante e implacável. Zhao Bubo, usando apenas sua força, estava subjugando os 17 fantoches. Do lado de fora da mansão, os cultivadores que testemunharam a cena ficaram sem palavras, com o coração cheio de espanto. Será que Zhao Bubo está mesmo apenas no estágio intermediário de condensação de Qi? Que técnica de cultivo ele está praticando? Ele é incrivelmente forte. Ouvi dizer que ele cultiva há pouco mais de um ano? Ele é um verdadeiro gênio. Caros taoístas, vamos lá. Vejo que esses bonecos não conseguem levantar a cabeça agora. É a oportunidade perfeita para explorarmos a mansão. Em meio à multidão, alguém de repente se manifestou, incitando os outros. A ideia parecia razoável e muitos começaram a ficar entusiasmados. No entanto, naquele momento, um homem corpulento balançou a cabeça e disse: "E acho que não. O movimento de Zhao Bubo é realmente assustador, mas deve consumir muita energia espiritual e é difícil de sustentar. Receio que desta vez ele não dure tanto quanto na tentativa anterior." A multidão mergulhou em profunda reflexão e, por fim, assentiu em concordância. Li Fan, por outro lado, manteve os olhos fixos em Zhao Bubo na cortina d'água. O movimento que Zhao Bubo acabará de usar era conhecido por Li Fan. Era uma técnica mortal da técnica da espada de fixação do mar. Rugido do dragão. Essa técnica envolvia as espadas movendo-se como dragões, atacando livre e amplamente, com grande alcance e alta frequência de ataques, tornando-se um poderoso movimento ofensivo. Exigia um consumo extremamente alto de energia espiritual e geralmente só podia ser usado por aqueles no estágio de estabelecimento da fundação. Mesmo o cultivador anterior, Bai Li Shen, que também estava no estágio intermediário de condensação de Qi e praticava a versão completa da técnica da espada de fixação do mar, não conseguia executar esse movimento. O que intrigava Li Fan era que, embora Zhao Bubo possuísse um talento extraordinário, ele ainda estava apenas no estágio intermediário da condensação de Qi. O rugido do dragão não era algo que pudesse ser sustentado por muito tempo. No entanto, observando Zhao Bubo agora, ele parecia completamente confiante e despreocupado com a possibilidade de ficar sem energia espiritual. Por quê? Capítulo 102, O rugido de Tianyang. Enquanto Li Fan se sentia confuso, de repente percebeu algo e sua expressão mudou ao olhar ao redor. Nas profundezas do mar, minúsculos pontos de luz azul convergiam de todas as direções. Rumo à caverna Tianyang. Li Fan estendeu a mão e interceptou um dos pontos de luz azul, examinando-o em sua mão. Energia espiritual elemental da água pura. Num instante, Li Fan percebeu o que estava acontecendo. Ele tomou a decisão mais acertada. Ele ativou a técnica da sombra perseguidora num instante. Sua figura tornou-se como um fantasma, precipitando-se para dentro do vulcão. Os outros ainda estavam espantados com um número crescente de pontos de luz azul. Um corpo espiritual da água. Zhao Bubo é, na verdade, um corpo espiritual da água. Finalmente, alguém reagiu e exclamou: "Agora entendi. Um corpo espiritual da água está naturalmente sintonizado com a energia espiritual elemental. Enquanto estiver dentro deste vasto oceano, ele não precisa se preocupar em ficar sem energia espiritual. Mesmo que a consuma rapidamente, a abundante energia espiritual elemental da água ao redor pode repô-la rapidamente. Isso significa: droga, alguém se adiantou. Amigos, depressa." Os cultivadores experientes da condensação de Qi, como Li Fan, correram para o vulcão em busca de oportunidades. Mas Li Fan, que havia se adiantado a eles, já havia atravessado o magma dentro do vulcão e chegado à caverna Tianyang. Passando pelos bonecos em batalha e por Zhao Bubo, Li Fan examinou a área com seu sentido divino, tentando encontrar quaisquer vestígios dos restos mortais de Rezengal. No entanto, este lugar havia sido palco de diversas batalhas intensas e agora estava em ruínas. O poder total dos 17 bonecos Nascem Soul era verdadeiramente aterrador. O chão sólido da caverna havia sido erodido como se tivesse sido cortado por uma força estranha.
Não foram encontrados corpos inteiros, muito menos anéis de armazenamento. Anúncios do Pub Future. Apenas alguns fragmentos do solo permaneceram. O coração de Li Fan deu um salto ao ver os cultivadores se aproximando. Ele não podia se dar ao luxo de ser muito exigente, então decidiu coletar todos aqueles fragmentos às pressas. Então ele avançou ainda mais para dentro da caverna, tentando encontrar algo de valor. Nesse exato momento, ele ouviu de repente uma voz na caverna, uma voz que soava antiga e mecânica. Xian. Li Fan hesitou, tomado por uma sensação de inquietação. Ele olhou na direção da origem da voz e viu um dos bonecos. Esses bonecos mecânicos vermelho escuros, que haviam sido suprimidos pelo rugido do dragão de Zan Albubo durante todo esse tempo, pareciam estar passando por algum tipo de transformação. A raiva havia crescido dentro deles. Como um vulcão adormecido que entra em erupção de repente. Começaram a aparecer rachaduras nos corpos dos bonecos, revelando uma escuridão ligeiramente sinistra em seu interior. Yang. Ao ver isso, Zan Albubo intensificou o ataque de suas espadas divinas do mar. Pelo que parece, ele ainda tinha reservas de força mesmo após a intensa batalha anterior. Os bonecos ainda estavam em desvantagem, mas a inquietação de Li Fan aumentava. Então, ele decidiu voltar na contramão do fluxo de pessoas. Alma. Cada vez mais rachaduras se formavam nos bonecos, como porcelana estilhaçada, quebrando-se em inúmeros fragmentos minúsculos. A multidão de espadas de água no ar parou subitamente. Zan Albubo contemplou, atônito, a cena que se desenrolava diante dele, completamente estupefato. Como isso é possível? Não apenas Zan Albubo, mas todos os cultivadores presentes ficaram chocados com essa cena. Seus olhos percorriam inquietos entre Zan Albubo e os fragmentos espalhados. Será que a dureza desse boneco era apenas para inglês ver? Ou será que Zan Albubo ocultava seu verdadeiro nível de cultivo, aparentando ser um cultivador de condensação de Qi, mas na verdade sendo um poderoso especialista que escondia sua verdadeira força? Anúncios do Pub Future. Li Fan ficou igualmente atônito com essa reviravolta inesperada, parando abruptamente em seu caminho. Ele encarou os bonecos espalhados, com os pensamentos a mil. Então, em meio ao silêncio, todos os fragmentos começaram a vibrar. Não. O som mecânico ressoou mais uma vez. Desta vez, surgiu da combinação de todos os fragmentos. Milhares de vozes ecoaram simultaneamente, reverberando por toda a caverna de Tianyang. Mais fraco. Num som arrepiante, esses fragmentos pretos e vermelhos tremiam como se fossem criaturas vivas, movendo-se lentamente e convergindo para um mesmo lugar. Em meio aos sons fracos e rangentes, esses fragmentos lentamente se fundiram. Que? O sentimento de crise de Li Fan atingiu o ápice. De repente, ele acelerou e voou em direção à saída da caverna. Ao passar por Zan Albubo, que estava atordoado, ele alterou ligeiramente seu curso e o agarrou. Companheiro taoísta Zan, corra! Para evitar qualquer resistência, ele imediatamente usou a técnica de ligação de insetos para imobilizar Zan Albubo. Ainda atordoado por observar o comportamento incomum dos fragmentos de marionetes, Zan Albubo sentiu uma súbita perda de controle do corpo ao ouvir a voz. Assustado, ouviu as palavras proferidas e sentiu um certo alívio. Olhando para a pessoa, ele percebeu que ela ocultava sua aparência, tornando impossível ver sua forma. No entanto, com um único gesto, eles poderiam imobilizá-lo completamente, não deixando espaço para resistência. Sua força parecia incompreensível. O coração de Zan Albubo estremeceu quando ele permitiu que esse indivíduo misterioso guiasse através do magma, para fora do vulcão, e de volta ao fundo do mar. Homem. Anúncios do Pub Future. Assim que os fragmentos do fantoche terminaram de se reformar, uma mão gigante negra, cheia de rachaduras, apareceu diante de todos. Uma luz vermelha escura e deslumbrante fluía através das fendas na mão gigante. Um rugido mecânico e furioso emanou da mão gigante. Tian, Yanks, sou. Não, mais fraco, do que, um homem. Em meio a um rugido que lembrava uma antiga fera feroz, os 5 dedos da mão gigante se fecharam em um punho e avançaram. Ao ver isso, Li Fan, que estava fugindo em alta velocidade com Zan Albubo, mudou sua expressão e aumentou a velocidade. Uma explosão estrondosa ecoou do vulcão. Em meio à intensa explosão, uma densa fumaça subiu aos céus. Num instante, irrompeu do fundo do mar até a superfície. E então, para o céu. Após um momento de silêncio, um estrondo ainda mais violento ecoou do fundo do mar. Nuvens negras e ondulantes surgiram das profundezas do mar, explodindo e se espalhando em todas as direções. Como uma manada descontrolada, eles avançaram. A cada explosão, o alcance das nuvens negras dobrava. Das colunas de fumaça que perfuravam os céus e a terra, raios carmesins disparavam em todas as direções. Li Fan correu todo o caminho e finalmente levou Zan Albubo para um local seguro.
Ao olhar para trás, para o incêndio devastador, ele não pôde deixar de estremecer. No entanto, tudo parecia estar apenas começando. Os céus e a terra tremeram, e todo o mar de Kong-un pareceu estremecer. Como faróis acesos um após o outro, um vulcão submarino após o outro entrou em erupção, começando pela caverna Tianyang. Nessa cena apocalíptica, o rugido dos bonecos poderia abafar a erupção dos vulcões subaquáticos. Tianyang, alma. Não, mais fraco que o homem. Uma marionete que esteve enterrada nas veias da Terra por milhares de anos, absorvendo constantemente a energia do núcleo terrestre e se fortalecendo. Ela despedaçou as inúmeras montanhas submersas e ergueu-se no mar de Kong-un. Desafiando os céus, rugiu de orgulho. Capítulo 103 A Batalha da Transformação da Alma. As nuvens negras da erupção vulcânica subaquática alcançaram o céu, e inúmeras pedras incandescentes riscaram o céu, espalhando-se em todas as direções. Enquanto a marionete Tianyang permanecia firme no mar, ela se virou ligeiramente, e seus olhos emitiram uma sinistra luz vermelha. A embarcação dirigiu-se para a Ilha dos 10.000 Imortais, dando passos gigantescos. Boom! A cada passo, provocava a formação de ondas gigantescas com 100 metros de altura. Apesar de parecer lento, era incrivelmente rápido, aproximando-se rapidamente da Ilha dos 10.000 Imortais. Ao longo do caminho, os tsunamis gerados por seus movimentos destruíram inúmeras ilhas. Subitamente, o corpo colossal da marionete Tianyang parou. O céu escureceu repentinamente. O boneco Tianyang olhou para cima e, acima dele, uma montanha gigantesca pairava suspensa no ar, várias vezes maior que ele próprio. A imponência da montanha ocupava quase todo o seu campo de visão, com vislumbres de flora e fauna em sua superfície. Companheiro taoísta, por favor, pare. Uma voz fria e ligeiramente assassina ecoou pelo céu. A montanha descia, pressionando em direção ao monstro de Tianyang. O rosto do boneco Tianyang demonstrava desafio, e ele rugiu furiosamente. Seus braços se estenderam. Eles colidiram com a montanha que descia. Uma onda de choque rompeu do ponto de impacto. Li Fan e Zhang Albubo, que observavam à distância, foram arrastados pela onda de choque, seus corpos quase incontroláveis como folhas ao vento. Ambos tinham expressões de espanto no rosto. Pouco depois, ouviu-se uma série de explosões. Boom! Boom! Anúncios do Pub Future. Boom! Li Fan e Zhang Albubo concentrarão-se na montanha que descia, onde a cintura da marionete Tianyang começou a dobrar sob a pressão. Seus pés estavam diretamente cravados no fundo do mar, produzindo um som estrondoso e contínuo de impacto. Tian! A luz vermelha no corpo do boneco tornou-se mais intensa, mais brilhante que o sol do meio-dia. Yang! O boneco Tianyang olhou para a montanha que sustentava, com os olhos cheios de loucura e relutância. Os rangidos continuaram enquanto seu corpo curvado se endireitava gradualmente. A enorme montanha foi lentamente erguida no ar. Vendo que o fantoche Tianyang permanecia inflexível, outro resfôlego gélido ecoou pelos céus e pela terra. No pico da montanha suspensa, vários outros picos de formas variadas começaram a surgir, ainda que timidamente. Eles formaram uma formação misteriosa, exalando uma aura imensa. O peso da montanha que descia aumentou repentinamente várias vezes. Sob essa imensa pressão, a parte inferior da marionete Tianyang foi empurrada para o mar. A água do mar circundante foi empurrada para fora, criando um círculo de ondas gigantescas que se espalharam em todas as direções. Com a continuidade da colisão, o leito marinho erodido ficou exposto e os membros inferiores do boneco foram esmagados aos poucos. Em pouco tempo, apenas a metade superior da marionete Tianyang permaneceu, lutando desesperadamente para se sustentar. Parecia que a derrota era iminente. Alma. Não mais fracos que os humanos. Ele continuou a repetir essas palavras, mas depois de algumas repetições, apenas a cabeça da marionete Tianyang restou. Na base da montanha suspensa, ela abriu bem os olhos. Anúncios do Pub Future. Não mais fracos que os humanos. Sua cabeça explodiu subitamente, transformando-se em lava derretida. Nas profundezas do mar de Kong-un, os incêndios subterrâneos irromperam mais uma vez. A incontável quantidade de magma e lava derretida formada pelo monstro de Tianyang se reuniu, criando uma figura flamejante. Essa marionete Tianyang reconstituída, com chamas fervilhando e ondulando em seu corpo, assemelhava-se a um dragão de fogo enquanto avançava de frente em direção à montanha suspensa. Boom! O dragão de lava escavou um túnel através da base da montanha. Em meio a explosões contínuas, rachaduras apareceram uma após a outra na montanha suspensa. Finalmente, o dragão de fogo irrompeu da base da montanha, rugindo para o céu. Após um instante, transformou-se novamente em forma humana. Olhando friamente para a montanha suspensa e despedaçada. Boom! Boom! Boom!
A colossal montanha suspensa explodiu em pedaços. Inúmeros fragmentos caíram como meteoritos no fundo do Mar Negro e resfriado pela lava. Muito interessante. Ele realmente faz jus ao título de herdeiro de uma antiga técnica de transformação corporal, soou a voz vinda dos céus e da terra mais uma vez, sem a raiva esperada e, em vez disso, repleta de curiosidade. Com a base de um núcleo dourado, ele alcançou tamanho poder após milhares de anos. Acima da marionete Tianyang, os picos ilusórios das montanhas tornaram-se mais substanciais. Como se provocado pelas palavras com o fundamento de um núcleo dourado, o fantoche Tianyang, não querendo ficar para trás, rugiu novamente e confrontou os picos ilusórios da montanha. Se vocês querem brigar, vamos mudar de lugar. Nesse instante, uma voz feminina preguiçosa soou. Anúncios do Pub Future. O mundo escureceu subitamente. Li Fan e Zhang Albubo olharam para cima, apenas para perceber que o sol havia desaparecido do céu. Era como se um grande buraco tivesse se aberto no céu, revelando uma noite estrelada. A luz das estrelas incidiu suavemente, pousando sobre a marionete Tianyang. Rugido. O boneco só conseguiu soltar um rugido furioso antes de sua forma gigantesca desaparecer. Ótimo! Vamos mudar de local e lutar como deve ser. Os picos ilusórios das montanhas também desapareceram. O céu rompido foi se fechando gradualmente, e as estrelas começaram a desaparecer uma a uma. O sol brilhava intensamente e o mundo permanecia sereno e pacífico. Apenas os fragmentos quase destruídos do mar de Kongyun, nas proximidades, testemunhavam a batalha devastadora que acabará de ocorrer. As duas figuras que apareceram agora devem ser os cultivadores do estágio de transformação da alma, realizados na Ilha dos 10.000 Imortais. O comportamento deles é verdadeiramente inspirador. É algo a que devemos aspirar. Li Fan viu um especialista em transformação da alma em ação pela primeira vez e não pôde evitar que seu coração disparasse de emoção. Quando voltou a si e olhou para Zhang Albubo, este também estava perdido em pensamentos. Seu rosto exibia uma expressão de espanto prolongada. Parece que o reino ilusório criado pela arte do sonho ilusório da água das nuvens não se compara a uma experiência em primeira mão. Caso contrário, depois de testemunhar o oceano em chamas, ninguém se sentiria tão intimidado pela batalha da transformação da alma, ponderou Li Fan. Ele liberou a técnica de amarração de insetos e perguntou, como você está se sentindo, meu companheiro taoísta Zhang? Assustado, Zhang Albubo despertou de seu torpor. Ele ativou instantaneamente a energia espiritual dentro de si, e as 24 espadas consertadoras do mar apareceram ao seu redor num instante. Li Fan inclinou a cabeça, olhando para ele. Ao perceber o que havia feito, a aura de Zhang Albubo estagnou e ele retraiu sua espada de água azul. Com um sorriso um tanto constrangido, ele coçou a cabeça e curvou-se respeitosamente diante de Li Fan. Disse seriamente, obrigado, companheiro taoísta, por salvar minha vida. Li Fan deu uma risadinha e acenou com a mão, é uma questão trivial. Companheiro taoísta Zhang, com seu cultivo no estágio intermediário de condensação de Qi, você foi capaz de enfrentar 17 marionetes sozinho. A maneira como você controlou as espadas de água para suprimir todos os fantoches foi realmente impressionante. Zhang Albubo balançou a cabeça apressadamente, e não posso me comparar às suas habilidades divinas. Então, ele olhou para o céu com uma expressão um tanto melancólica, e originalmente, em pouco mais de um ano, eu passei de um mortal comum ao estágio intermediário de condensação de Qi. Estava um pouco satisfeito comigo mesmo. Mas hoje, depois de ver verdadeiros especialistas em ação, percebi. Aos olhos deles, alguém no estágio de condensação de Qi não é diferente de uma formiga. Li Fan o consolou, companheiro taoísta Zhang, não precisa se desanimar. Com seu talento, dado o tempo, você poderá se tornar um desses especialistas. Capítulo 104 – Catástrofes esquecidas. Zhang Albubo forçou um sorriso amargo e estava prestes a dizer algo quando parou de repente. Após um instante, ele falou novamente, e ainda não sei seu nome? Não me atrevo a esquecer o favor que você me fez hoje. Retribuirei no futuro. Li Fan sorriu e não respondeu. Apenas juntou as mãos e disse, nos encontraremos novamente, se o destino permitir. Sua figura transformou-se numa linha fina e desapareceu rapidamente de vista. Num piscar de olhos, ele desapareceu da vista de Zhang Albubo. Zhang Albubo semicerrando os olhos, disse, que velocidade incrível. Essa técnica desconhecida é realmente formidável se consegue me deixar impotente. Tão misteriosa, fico me perguntando quem é essa pessoa. Depois de um tempo, ele suspirou e pensou, é uma pena que, não importa quantos segredos eles tenham, isso não fará muita diferença. Zhang Albubo inclinou a cabeça e olhou para o céu e a terra declararam intenção assassina. Os inúmeros seres no mar de Kongyun, independentemente do nível de cultivo ou riqueza, estão há muito destinados à morte. Aquela figura vermelha que incendiava o mar.
Um cultivador de alma nascente já é tão poderoso, será mesmo possível derrotá-lo? Zan al-Bulbo estava atordoado. No entanto, depois de algum tempo, seu olhar tornou-se gradualmente mais resoluto. Não importa o que aconteça, farei o possível para impedi-lo. Sua determinação se firmou novamente, e ele lançou um último olhar para as ruínas antes de partir. Pouco tempo depois da partida de Zan al-Bulbo, a figura oculta de Li Fan reapareceu. Parece que ele não perdeu o espírito de luta. Eu fui excessivamente cauteloso, Li Fan concordou consigo mesmo. Anúncios do Pub Future. Após alguma reflexão, ele retornou cuidadosamente ao local original da caverna Tianyang. Ele queria ver se algum tesouro havia sobrevivido à recente batalha. No entanto, depois de procurar por um tempo, tudo o que encontrou foi lava escorrendo e nada mais. Ele não pôde deixar de suspirar de decepção, e é uma pena. Será que consigo reproduzir a técnica de meditação na montanha a partir dos fragmentos? Seus pensamentos estavam confusos enquanto retornava à Ilha dos 10.000 Imortais. A região da caverna Tianyang havia sido palco de uma batalha massiva naquele dia, e a notícia se espalhou rapidamente. Muitos cultivadores comentavam o assunto, mas ninguém sabia o que realmente havia acontecido ou como o gigantesco boneco aparecerá. Foram expressas diversas opiniões, mas ninguém tinha a história completa. Li Fan certamente não iria compartilhar os detalhes da batalha. No entanto, enquanto passava pelos cultivadores e conversava casualmente com eles, de repente teve um pensamento. Considerando os eventos recentes e o poder destrutivo demonstrado durante as batalhas entre cultivadores poderosos, eles devem ter atraído muita atenção. Após um evento como esse, as pessoas comentariam sobre ele, e o assunto naturalmente surgiria nas conversas. No entanto, quando se trata da intenção assassina dos céus e da terra de prejudicar os cultivadores, desastres anteriores certamente ocorreram. Mas, seja na vida passada ou nesta, as conversas que tive com muitos cultivadores da condensação de Qi nunca incluíram menções a grandes desastres ocorridos antes do mar de Kongyun. Esse tipo de pensamento me fez desenvolver uma espécie de lacuna cognitiva. Então, quando Zan al-Bulbo mencionou pela primeira vez que poderia haver um desastre se aproximando, eu não dei muita atenção. Pelo que entendi, se um lugar sofre desastres com frequência, os moradores pelo menos mencionariam isso ocasionalmente em suas conversas. E quando pessoas de fora chegam, elas devem ser avisadas. Portanto, já que nenhum dos agricultores daqui jamais mencionou qualquer desastre, não deve ter havido nenhum desastre particularmente significativo no passado. Portanto, em sua vida passada, ele apenas fez uma consulta ao espelho Tianshui, após receber uma resposta negativa, rapidamente se esqueceu do assunto. No entanto, será que o mar em chamas representou a primeira vez que os céus e a terra manifestaram intenção assassina contra os cultivadores no mar de Kongyun? Era improvável. Anúncios do Pub Future. Tudo segue um processo gradual. Os céus e a terra têm intenções malévolas para com os cultivadores. À medida que o número de cultivadores no mar de Kongyun aumenta gradualmente, e seus níveis de cultivo se elevam, os céus e a terra começarão a eliminá-los. Inicialmente, deveriam ser apenas catástrofes de pequena escala. Somente quando o número de cultivadores atinge um limite é que um plano de remoção definitiva é iniciado. O Espírito Celestial aparece, erradicando todos os seres vivos. Li Fan chegou a essa conclusão porque a aliança dos 10.000 imortais no mar de Kongyun já havia se desenvolvido em uma escala tão grande. Será que a intenção assassina dos céus e da terra persistiria deliberadamente, aguardando que os cultivadores crescessem e silenciosamente esperassem o momento certo? Será que só lançaria um ataque devastador quando não os tolerasse mais? Com a compreensão que Li Fan tinha da intenção assassina dos céus e da terra, era óbvio que esse não seria o caso. A intenção assassina dos céus e da terra sempre existirá enquanto houver cultivadores. Em outras palavras, nos últimos anos, as catástrofes devem ter ocorrido constantemente. Então, o que exatamente levou todos os cultivadores a manterem silêncio sobre esses desastres? Eles evitam ativamente mencioná-los, ou eles foram esquecidos? Li Fan retornou imediatamente ao espelho Tianshui e procurou por palavras-chave. Anúncios do Pub Future. Calamidades históricas, catástrofes, intenções destrutivas dos céus e da terra. Os resultados fizeram Li Fan estremecer. Nenhum. 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 Por mais que Li Fan pesquisasse, o espelho Tianshua não exibia nenhum resultado. Após algum tempo, Li Fan se acalmou e pegou um talismã de comunicação, perguntando a Yu Wenxing. A resposta fez Li Fan estremecer. Yu Wenxing inicialmente negou ter conhecimento de catástrofes anteriores. Depois, após repetidas perguntas de Li Fan, ele vagamente se lembrou de que algo poderia ter acontecido, mas não conseguia se recordar com clareza. Ele não achou que fosse muito importante e já havia se esquecido disso. Li Fan também consultou vários outros cultivadores mais experientes.
Eles ficaram intrigados com o motivo de Li Fan estar fazendo tais perguntas, mas suas respostas foram todas semelhantes à de Yu Wenxing. Parecia que algo tinha acontecido, mas eles não conseguiam se lembrar. Li Fan ficou em silêncio. Não conseguia se lembrar? Desde quando os cultivadores do estabelecimento da fundação se tornaram tão esquecidos? Li Fan se lembrou de seu primeiro encontro com uma tempestade de vento quando chegou à ilha Liuli. Até mesmo os moradores comuns da ilha lhe contavam sobre uma tempestade de vento ainda maior que ocorrerá há mais de uma década. Não se supõe que os cultivadores tenham uma memória melhor do que as pessoas comuns? Recordar desastres deve tornar as pessoas mais vigilantes e ajudá-las a sobreviver a futuras calamidades com mais facilidade. Esse era o raciocínio correto. Mas no mundo atual, esse raciocínio parece ter sido esquecido. Capítulo 105 Um paraíso no céu e na terra. Contra a lógica do céu e da terra. Li Fan começou a falar devagar, mas apenas murmurou a segunda parte em seu coração. Alcançar a imortalidade. Desde que entrou no mundo do cultivo, Li Fan testemunhou cultivadores da alma nascente moverem montanhas e viu a chama carmesim do reino da integração do Dão incendiar o mar. No entanto, nada disso se comparava a este momento, em que vislumbrou a existência inspiradora do ancestral imortal através de vários sinais que desafiavam o senso comum. Invisível e imperceptível, essa influência teve um impacto muito mais potente do que a mera destruição. Só não fui afetado por esse poder porque a queima do mar de que me lembro pertencia a uma calamidade que ocorreu no futuro. Assim, pude perceber a influência do ancestral imortal entre o passado e o presente. Após algum tempo, Li Fan dissipou lentamente o medo que o dominara repentinamente, causado pela constatação de que vivia constantemente sob a sombra dessa grande entidade. No mundo do cultivo, os cultivadores do estágio núcleo dourado eram geralmente chamados de lordes, os cultivadores do estágio alma nascente eram verdadeiros lordes, os cultivadores do estágio transformação da alma eram verdadeiros monarcas e aqueles do reino da integração do Dão eram sábios imortais. Os especialistas de mais alto nível, como o ancestral imortal, eram chamados de veneráveis imortais. Os veneráveis imortais do mundo eram, em sua maioria, figuras esquivas. Detalhes específicos, como seus nomes, geralmente eram desconhecidos para os cultivadores comuns. Parece que, sob a influência do ancestral imortal, todos os cultivadores do mundo gradualmente esquecerão os desastres que vivenciaram. Ou melhor, não apenas desastres, mas parece que qualquer memória coletiva que possa causar dor está sob sua influência. Parece que este mundo do cultivo é um paraíso. Li Fan refletiu lentamente, ao mesmo tempo, começou a perceber. Neste mundo, onde os céus e a terra abrigavam tanta malícia contra os cultivadores e onde os conflitos entre mortais eram tão acirrados, ele encontrou cultivadores como Kou Hong, Dão Xuanzi, Rezengao e Yu Wenxing, que ignoravam quase completamente a malícia dos céus e da terra. Quase não havia pessoas amargas ou odiosas que buscassem destruir os céus. Todos eles, intencionalmente ou não, ignoraram a intenção maliciosa dos céus e da terra. No máximo, lamentavam a dificuldade do dão da imortalidade e até se mostravam alegres. Anúncios do Pub Futuri. Era altamente provável que esta fosse obra daquele ancestral imortal. Seria para permitir que cultivadores de todo o mundo cultivassem melhor? Ou será que serviu a algum outro propósito? Li Fan sempre teve a tendência de presumir as piores intenções possíveis em relação aos outros. A longevidade era o que Li Fan buscava incansavelmente, o objetivo final. Mas naquele momento, ele ainda estava longe de seu objetivo. Ele precisava manter os pés no chão, praticando passo a passo com constância. Após se recuperar do choque causado pela influência do ancestral imortal, Li Fan começou a buscar informações sobre o antigo dão da transformação corporal. Não se tratava de um segredo bem guardado, por isso foi fácil encontrar informações relevantes. O antigo dão da transformação corporal não era ensinado por uma seita especializada em técnicas mecânicas. Em vez disso, seus discípulos cultivaram um método especial conhecido como transformação mente-corpo. Eles conseguiam transferir sua mente, espírito e pensamentos para objetos externos. Uma vez posicionados, esses sensores permitiam não apenas controlar o objeto, mas também sincronizar-se completamente com as sensações proporcionadas por ele. No nível mais elevado de prática, eles podiam abandonar seus próprios corpos físicos e habitar para sempre o objeto de sua escolha. O motivo pelo qual foi tão fácil encontrar informações relevantes não foi porque esse método fosse particularmente poderoso. Foi porque, no espelho Tianshu, havia de fato muitos artigos esplêndidos que descreviam cultivadores, homens e mulheres, utilizando o antigo dão da transformação corporal para se envolverem em atividades íntimas com vários objetos peculiares. A variedade de métodos deixou Li Fan maravilhado. Após navegar um pouco, Li Fan balançou a cabeça e fechou o aplicativo. Anúncios do Pub Futuri. Dessa perspectiva, Lord Tianyang provavelmente plantou o boneco nas profundezas das veias vulcânicas do mar antes de sua morte e fez um arranjo.
No fim, sua alma e seus pensamentos foram colocados no boneco. Ao longo de milhares de anos, o fantoche absorveu incessantemente a energia geotérmica para crescer. Enquanto isso, Lord Tianyang, antes um mero cultivador do estágio núcleo dourado, transformou-se em uma existência formidável, capaz de lutar contra um verdadeiro monarca. Embora pareça que ele tenha perdido a consciência e agora só consiga agir por instinto. Mas ele provavelmente não se arrepende de nada. Ao longo de sua vida, Lord Tianyang foi nada menos que uma pessoa. No mínimo, a afirmação na alma de Tianyang não é fraca, não é tão absurda. Após refletir sobre esses assuntos, Li Fan iniciou seu cultivo em reclusão. Observar a batalha no reino da transformação da alma lhe proporcionou algumas novas perspectivas. Ele acreditava que não estava longe de superar o gargalo em que se encontrava. Como ele havia previsto, de fato era esse o caso. Como a água que flui para o seu curso predestinado, 5 dias depois, Li Fan sentiu que a energia espiritual dentro de seu corpo havia atingido a saturação. Tanto o Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade quanto a técnica de roubo do Sol atingiram simultaneamente o estágio final de condensação de Qi. Ele não havia feito nenhum progresso. No entanto, o que surpreendeu agradavelmente Li Fan foi que, assim que tocou no gargalo desta vez, ele pressentiu vagamente a localização de sua oportunidade. Além disso, o caminho à frente seria, sem dúvida, repleto de perigos e surpresas. Após alguns preparativos, Li Fan estava prestes a partir. Mas antes que pudesse sair, uma profunda intuição surgiu repentinamente em sua mente. Era o clone de Li Fan, que estivera recolhido por muito tempo, finalmente emergindo. Com 2 boas notícias seguidas, tudo parecia estar indo bem. Isso fez Li Fan sentir como se o céu e a terra estivessem a seu favor. Anúncios do Pub Future. Após se acalmar, Li Fan ponderou cuidadosamente sobre as habilidades que o clone havia compreendido desta vez. Todas as coisas no mundo estavam interligadas. Ligados numa corrente que vai da vida à morte, controlados pelo efeito borboleta. O que Li Fan havia compreendido, a corrente da vida e da morte, poderia ser descrita como uma versão aprimorada da intenção assassina sem forma. Ao selecionar um indivíduo predeterminado como alvo da morte, ele poderia rastrear inúmeras conexões e sentir a corrente da vida mais frágil e fatal. Ao romper essa ligação vital, ele poderia conduzir sutilmente o alvo predeterminado à morte, sem que deuses ou fantasmas percebessem. A intenção assassina sem forma exigia que o alvo fosse travado. A força do alvo não poderia superar muito a de Li Fan, ou ele sofreria uma retaliação. E havia também o risco de ser detectado pelo alvo. Em contraste, a cadeia da vida e da morte era diferente. Ela exigia apenas o conhecimento da existência do alvo. Quase conseguiam ignorar a diferença nos níveis de cultivo entre eles. Com informações suficientes, mesmo no estágio de condensação de Qi, Li Fan poderia eliminar um cultivador no estágio de alma nascente. Tomemos como exemplo o caso da caverna Tianyang. Se Li Fan quisesse assassinar um Lorde verdadeiro da alma nascente, ele não precisaria agir pessoalmente. Bastaria acionar a cadeia da vida e da morte para rastrear todas as conexões possíveis entre ele e a caverna Tianyang. A partir dali, ele encontraria o caminho mais adequado. Ele influenciaria sutilmente o verdadeiro senhor da alma nascente a ter a ideia de explorar a caverna Tianyang. Como resultado, o verdadeiro senhor pereceria dentro da caverna. Embora a corrente da vida e da morte fosse poderosa, ela também possuía certas condições para ser ativada. Era necessário determinar a cadeia da morte com antecedência. Isso significava que Li Fan precisava determinar como o alvo morreria antes de poder voltar atrás. Além disso, esse método de morte tinha que ser eficaz. Por exemplo, se Li Fan decidisse que o verdadeiro senhor da alma nascente perderia acidentalmente o controle de sua energia espiritual e cairia do céu durante o voo, levando à sua morte. De fato, tal resultado era possível. No entanto, a complexidade da derivação inversa necessária para alcançar esse resultado estava além das capacidades atuais de Li Fan. Consequentemente, a cadeia da vida e da morte não pôde ser ativada.